Bom, olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos alunos da Engenharia Elétrica da Unicamp e estamos cursando a matéria EE 301. O nosso professor é o Hudson e eu sou o Pedro. Prazer, sou Felipe. Esse nosso primeiro laboratório é um laboratório um pouquinho mais extenso que vai consistir de 4 experimentos. E todos eles visam o assunto de materiais condutores e isolantes. Bom, o nosso primeiro experimento é medidas de capacitância. Ele consiste na montagem de um capacitor de placas paralelas, um capacitor caseiro mesmo, que ele é montado a partir de duas placas isolantes, no nosso caso de madeira, entre as duas placas de cobre, que são nossas placas condutoras, e no meio vai ter um dielétrico. E nós montaremos três capacitores com três dielétricos diferentes para observar o comportamento deles como um capacitor. Bom, mas antes de começar os dados experimentais e tudo mais, eu tenho algumas fórmulas aqui para apresentar para vocês. A primeira é de capacitância, que é um modelo para calcular um capacitor de placas paralelas. Tem algumas constantes, que são a permissividade elétrica do vácuo, aí tem a permissividade relativa, tem a área e a distância entre as placas. Aí, se nós mexermos um pouco nessa equação, nós podemos deixar em função da permissividade relativa, que esse vai ser o nosso principal foco de estudo. Bom, durante o experimento, nós encontramos que o capacitor cujo elétrico era Prespan, ele teve uma capacitância maior, seguida do capacitor de Pine-Miller e depois da fibra comercial, nessa ordem do maior ao menor. E, além disso, fazendo o cálculo da constante dielétrica, nós encontramos que no Pine-Miller tem uma constante dielétrica maior do que quando comparado ao Prespan e à fibra comercial. Então, o que nós podemos concluir dessa análise em si? Bom, primeiramente nós podemos notar que, como a capacitância do Prespan foi maior, então quer dizer que realmente a distância entre as placas é inversamente proporcional à capacitância, já que a espessura do Prespan é a menor entre os materiais. Mas quando nós analisamos o Pine-Miller e a fibra comercial, essa não atende muito bem essa proporcionalidade. Mas isso é porque entra em ação a permissividade relativa, porque a permissividade relativa do Pine-Miller é bem maior do que a fibra comercial. Então, por isso que tem uma capacitância maior. E o interessante é notar que uma maior constante dielétrica significa que o dielétrico ele é mais fácil de ser polarizado. Então, quer dizer que vai ter uma, uma maior quantidade de carga por volts, que é por tensão. Então, isso é uma outra maneira de escrever capacitância. Então, por isso que a capacitância do Pine-Miller é maior do que a capacitância da fibra comercial. E agora que nós já entendemos como montar um capacitor e tudo mais, nós podemos observar que esses diferentes comportamentos do dielétrico também pode ser observado por um outro experimento, que é o que o Felipe vai falar agora, experimento 2. Nesse segundo experimento, nós gostaríamos de entender um pouco melhor como se dá o comportamento desses dielétricos, o que eles são, como eles conduzem a corrente, e também, principalmente, entender a relação entre as curvas de tensão e corrente desse material. O procedimento que nós usamos nesse experimento, basicamente usamos uma fonte de alta tensão e duas pontas de teste, nas quais o nosso interesse é formar uma diferença de potencial muito grande entre essas pontas. Nesse caso, nós iremos colocar o nosso material dielétrico entre essas duas pontas para ter um estudo um pouco mais aprofundado sobre o comportamento desse material
em relação à condução de corrente. Para que a gente tenha um espaço amostral maior, nós iremos fazer isso com os três materiais anteriormente citados. Aqui, nós conseguimos entender um pouco melhor sobre a rigidez dielétrica de cada material. Cada material tem a sua rigidez dielétrica. O que é a rigidez dielétrica? O material dielétrico, ele basicamente funciona como um isolante. Esse material ele é um isolante até o momento em que ocorre a rigidez dielétrica, que é o rompimento desse isolamento. O material dielétrico, quando submetido a um campo elétrico externo, ele se mantém isolante até o momento em que o campo elétrico externo seja maior que o campo elétrico interno formado por suas partículas. No momento em que o campo elétrico externo é maior do que o campo elétrico interno, é o momento em que ele instantaneamente, por um curto período de tempo, passa a se comportar como um condutor e assim permitindo a condutibilidade da corrente elétrica. E nesse momento em que ele rompe a rigidez dielétrica dele, é o momento em que ele passa a ser um condutor. Então ele deixa de ser um isolante e passa a ser um condutor. Nesse vídeo nós podemos ver nós conseguimos ilustrar o rompimento da rigidez dielétrica do ar especificamente. Ao romper a rigidez dielétrica do ar, nós formamos um pequeno arco voltaico entre as duas pontas de prova. Isso é o momento exato em que o ar deixa de ser um isolante natural e passa a ser um condutor. E assim se dá a rigidez dielétrica dele. Nesses gráficos, nós podemos ver mais um teste que nós fizemos. Nós gostaríamos de saber a influência de algum eletrólito sobre esses materiais dielétricos. No caso, nós usamos a fibra comercial e o Prespan para fazer esse estudo. Quando utilizamos os dois materiais, tanto a fibra comercial quanto o Prespan secos, eles apresentam uma rigidez dielétrica muito mais alta do que o mesmo material quando está molhado ou úmido. Isso porque a água funciona como um eletrólito. O eletrólito, ele auxilia na condutibilidade, ou seja, o material dielétrico, quando molhado ou úmido, se torna menos resistivo, ou seja, ele se torna um pouco mais condutor, fazendo com que a sua tensão e corrente de rompimento da rigidez dielétrica também seja menor por esse fato. Além disso, nós testamos também o material Pine-Miller, no qual nós não conseguimos alcançar essa rigidez dielétrica, não conseguimos romper essa rigidez dielétrica, uma vez que esse material é preenchido com um polímero que tem uma alta densidade e também ele é muito mais resistente à corrente elétrica. Então, nossa fonte de tensão não foi capaz de chegar a uma tensão alta o suficiente para proporcionar esse rompimento de elétrons. Bom, nesse nosso terceiro experimento, nós vamos caracterizar alguns tipos de componentes. No nosso caso aqui, nós vamos ter como componentes o resistor de fibra de carbono, uma lâmpada incandescente com bulbo de vidro e uma lâmpada incandescente imersa no óleo mineral. Bom, o procedimento é relativamente simples, consiste de conectar a saída de um variac com a carga a ser analisada e com isso ir mudando a tensão de pouco em pouco para observar o comportamento do componente e tudo mais. E é legal que nós vamos fazer uma ida, ou seja, uma coleta de dados enquanto a tensão está crescendo, e vamos fazer a volta, uma coleta de dados enquanto a tensão está diminuindo, com o objetivo de tentar observar o fenômeno da esterese. Bom, feitas as medições e tudo mais, primeiramente, nós conseguimos os três gráficos de relação tensão-corrente, e nesse primeiro gráfico nosso, é o resistor de fibra de carbono. Vocês podem notar que estabeleceu uma relação bem linear entre a tensão e a corrente. Então, isso quer dizer que ele obedece perfeitamente à lei de Ohm, que proporciona
linearidade entre a tensão e a corrente, que é a resistência, como o coeficiente angular ali da reta. Mas nesses nossos dois outros gráficos, que são da lâmpada incandescente, nós não podemos notar uma linearidade. Faz uma parte faz uma curva, outra tem alguns pontos que não formariam uma reta em si. Então, isso é devido à temperatura, porque a temperatura ela influencia o comportamento da lâmpada incandescente. E, aliás, uma curiosidade é sobre por que tem o bulbo de vidro na lâmpada incandescente, ou foi preciso emergir num óleo mineral. Isso é porque é necessário isolar o filamento do ambiente externo, porque quando esse filamento entra em contato com o oxigênio, ele acaba entrando em combustão. Bom, e sobre a esterese, nós podemos ver que alguns pontos não batem a ida e a volta. Esse seria o fenômeno de esterese, mas não é tão nítido nesses nossos gráficos a esterese. Claro, a esterese ocorre nesse tipo de experimento, mas não foi tão nítido no nosso. Isso deve ser por alguma imprecisão durante o experimento, alguma coisa que nós fizemos enquanto estavam coletando os dados. Bom, nós podemos passar para o próximo experimento agora. Nesse experimento, como a gente já estudou os capacitores e como eu comentei anteriormente sobre eletrólitos, nós gostaríamos de estudar as medidas de resistividade da água potável. Além disso, esse experimento também ele consiste como um capacitor, o funcionamento geral de um capacitor, no qual nós, para montarmos esse experimento, iremos utilizar duas vigas de carbono, uma cuba de vidro e água. Nesse caso, nós iremos colocar as duas barras de carbono dentro da cuba e preencheremos a água até a medida de 5 milímetros de altura, preenchendo parcialmente a altura das barras de carbono. Em cada barra de carbono, então, iremos ligar os dois, o anodo e o catodo, de uma fonte de tensão, dessa forma, então, gerando uma diferença de potencial entre ambos. A intenção aqui é entender melhor como o eletrólito, que no caso é a água, funciona nesse tipo de ambiente. Como se dá a condução de corrente, a condutibilidade de corrente e como ela se comporta nesse caso. Primeiramente, nós precisamos calcular a resistividade da água. Aqui, nós, para aumentarmos nosso espaço ao mostrar o nosso conjunto de dados, nós usaremos três distâncias para as barras de carbono. Então, posicionaremos as barras de carbono com uma distância de 2 centímetros, 5 centímetros e 10 centímetros. Só que para cada uma dessas barras, para cada uma dessas distâncias, nós teremos uma medida de resistência diferente. Então, nós temos conjuntos de dados para cada uma dessas distâncias. E com base nesse conjunto de dados, e com base na lei de Ohm, como citado anteriormente, nós temos uma relação de linearidade entre a tensão e a corrente, na qual a resistência é o fator de, da, do ângulo dessa reta. Então, se nós pegarmos todos os nossos pontos e fizermos um fit linear, nós conseguimos determinar aproximadamente a equação da reta que esses pontos deveriam formar. E com base nisso, então, temos as equações aqui apresentadas e podemos ver os coeficientes de ângulo para cada uma delas que usaremos como resistência. Com base nessa resistência, nós podemos calcular a resistividade da água, a qual pode ser calculada pela resistência vezes a área dividido pelo comprimento. Nesse caso, como nós estamos variando a distância entre o anodo e o catodo, ou seja, as duas barras de carbono, nós teremos também uma variação da resistividade, da resistência e, portanto, da resistividade. Então, para cada experimento, nós teremos valores diferentes. Nesse caso, então, é dessa forma que a resistividade pode ser influenciada pela resistência. Além disso, a condutibilidade do eletrólito se dá à condução de corrente, então, a forma como a energia trafega nesse meio é a partir dos íons formados no eletrólito. No caso da água, é o H-. Esse íon,
esse íon, que no caso é negativo, ele vai em direção ao cátodo, e no momento em que ele chega no cátodo, ele passa a ser novamente estável. No caso da água, estamos falando do hidrogênio. Quando o hidrogênio chega no cátodo e passa a ser novamente estável, ele emerge para o ar, formando assim o hidrogênio comum que nós conhecemos. Nesse caso, nós estamos utilizando a eletricidade da rede elétrica brasileira, que é gerada grande parte por Itaipu. Dessa forma, nós podemos dizer que estamos gerando um hidrogênio verde, porque nós não estamos usando nenhum tipo de queima de combustível ou algo assim. Então, esse era o intuito desse experimento, é, entendermos a condutibilidade de corrente elétrica pelo eletrólito e também uma curiosidade que é uma das formas muito simples de gerar hidrogênio verde. Bom, essa foi a nossa apresentação. Agradecemos a participação e tudo mais. E Obrigado. é isso. Até os próximos laboratórios. Até.